Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Dani e hoje nós vamos falar sobre frações. Nós vamos falar sobre frações e Ruana está participando aqui no fundo, latindo e comentando todos os assuntos da aula de hoje. Tentei fazer ela parar de latir? Tentei fazer ela parar de latir. Ela quis parar de latir? Ela não quis parar de latir. Então, assim, o que a gente faz, não é mesmo? Continua. Então, com sons de latidos ao fundo, nós vamos falar sobre frações. Quando que é necessário estudar frações? As frações, elas são muito utilizadas no dia a dia, pessoal, para particionar uma coisa, tá certo? Toda vez que eu vou falar em frações, eu vou pensar que uma coisa inteira, algo, ou uma quantidade, certo? Vai ser dividida em partes iguais. E a partir disso, será utilizado ou será utilizada ou serão utilizadas, enfim, serão utilizadas algumas dessas partes. Exemplo, tá? No dia a dia, quando a gente vai falar de frações no dia a dia, a gente pode falar de frações em receita. A gente usa muito. Em receitas, fala assim, 3/4 de xícara de leite. Não é? Quando a gente fala também assim, quando a gente tem uma nota na prova, a pessoa tirou 9 em 10. É a nota na prova. Né? Na música também. Na música, quando a gente fala assim, 3/4, né? Também é ritmo musical. Também tem a ver com frações, mas eu acho que isso é um tema transversal para ser tratado com mais detalhe, tá? Mas frações são utilizadas na música também, quando a gente vai olhar os tipos de compasso, como que eles se formam, as notas musicais, como é que elas são colocadas dentro da partitura. Não é fração pura, mas no momento nós não vamos mexer com isso, não. A gente também tem lá a propaganda da Dove, né? 3/4 de creme hidratante. O que é o dízimo? O dízimo é 1/10 do salário, né? A gente também fala de outros exemplos, por exemplo, meia, tem meia que chama meia 7/8, né? É o tamanho de algumas meias. Então, isso aqui tudo são usos de frações no dia a dia. Agora, a gente tem que entender o que seria isso, né? O que significa 3/4 de xícara de leite, 9/10 na nota da prova, né? O 3/4 de creme hidratante segue a mesma lógica. 1/10 do salário, 7/8, que é o tamanho das meias.
Para isso, a gente precisa saber representar essas frações usando o desenho. Então, representação usando desenhos. Então, o que a gente tem que ficar atento? A gente tem que ficar atento que a gente vai usar, geralmente, figuras geométricas, né? Quadrado, retângulo, triângulo, círculo, etc. Certo? A única exigência é que elas têm que ser as figuras precisam ser divididas em partes de mesmo tamanho. Ok? Então, como assim? Por exemplo, para eu representar a fração 3/4. Para eu representar a fração 3/4, eu tenho que pegar uma figura. Geralmente, eu prefiro desenhar retângulos ou quadrados, porque é mais fácil de desenhar à mão livre, tá? Mas quem quiser desenhar aí outras figuras, fique à vontade. Então, 3/4. O 4 quer dizer, então, que eu dividi a minha figura em 4 partes. E o 3 me significa que eu vou pegar 3 partes. Isso é o que significa o 3/4, certo? Então, se você tem uma xícara, você vai mentalmente dividir essa xícara em 4 partes iguais. Né? Vamos pensar assim, você tem uma xícara. Eu sou péssima de desenho, tá? Sou que... Nossa, um 0 à esquerda. Mas ainda tem um problema, uma problemática muito complicada nessas xícaras, que elas não têm o mesmo tamanho o tempo todo, tá vendo? Então, você tem que pensar que isso aqui é uma xícara. Se eu tenho que dividir em 10 partes iguais, em 4 partes iguais, desculpa, porque é quartos, eu tenho que, na minha cabeça, dividir assim, ó. E encher de leite só as 3 primeiras partes. O que a gente tem, assim, em casa é o copo de medida. Todo mundo deve ter em casa, ou é esperado que a maioria das pessoas tenha em casa, né? Perguntem para as mães, tias, avós, ou para a pessoa que cozinha, pode ser o pai também. Meu pai cozinha muito bem, diga-se de passagem, meu marido também. Perguntem para ele se tem copo de medida. É aquele copo cheio de listrinha assim, ó. Ele ajuda a pessoa a se virar para ter uma noção de quanto que tem que ter, quanto não tem que ter e tal. Né? Então, você tem que mentalmente fazer essa divisão e completar com quantas partes a receita pediu. Quando você fala que você tirou 9 em 10 na prova, mais ou menos a mesma ideia. Só que aí, você pode pegar um retângulo, uma figura de qualquer tamanho. Eu vou fazer maiorzinha. Para tentar fazer uma divisão mais fácil de visualizar aqui, ó. Vai dar. Então, quer dizer, se a pessoa tirou, eu dividi aqui em 10 partes, ó, conta que tem 10 quadradinhos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu dividi em 10 quadradinhos e vou colorir o quê? 9 quadradinhos. Então, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9 quadradinhos, tá vendo? Mesma ideia, você tem a prova com 10 questões, você acertou 9, é isso aí a nota que você vai tirar. Observa que 9 décimos na nota da prova e 1 décimo do salário é praticamente frações que se complementam. Porque se eu vou comparar aqui, ó, eu teria que tentar até desenhar retângulos do mesmo tamanho. Você dividiu seu salário em 10 partes, certo? E aí você vai colorir uma parte. Tá aqui. 1 décimo. 7 oitavos é o tamanho de algumas meias. Então, a meia, gente, é aquela meia fina, sabe? Seria quase que a meia calça completa, só que ela não é a meia calça completa, porque não fecha a meia calça completa. Eu não vou desenhar uma meia calça aqui, porque eu sou uma negação para essas coisas. Mas eu vou me basear aqui pelo desenho de cima também, para eu poder tentar desenhar algo mais ou menos plausível aqui, ó. Dividi em 8 partes e vou colorir 7 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partes. Então, observa que isso aqui é o uso básico de frações, certo? Então, quando a gente fala em frações, a gente tem que entender que a gente tem uma quantidade, uma parte inteira, que esse inteiro foi dividido em partes e que foram coletadas algumas dessas partes, tá certo? Então, quando eu quiser falar de fração, pode ser útil pensar que ela é escrita da seguinte maneira. Em cima é o numerador. E embaixo é o denominador. O que o numerador me manda? Aliás, vamos por baixo primeiro. O denominador, ele indica em quantas partes o inteiro foi dividido. Observa. Então, ele me indica em quantas partes o inteiro foi dividido. O numerador indica quantas partes foram utilizadas. Mais uma vez, aqui no caso da xícara de leite, eu dividi ela em 4 partes e gastei 3. Na nota da prova, eu dividi em 10 partes e gastei 9. Ou dividi meu salário em 10 partes e gastei 1. Ou pensei no tamanho total da meia, dividi em 8 partes e gastei 7. Então, é sempre assim, o total é o denominador, certo? Ele é o total da minha fração. Então, ele vai me falar em quantas partes o inteiro foi dividido. Já o numerador, ele vai me falar em quantas partes eu precisei usar, tá certo? Então, pessoal, eu vou ter que trocar de folha. Eu gostaria que agora vocês fizessem um combinado. Isso aqui eu quero no caderno. É como se a gente estivesse tendo a nossa aula presencial e eu estivesse passando no quadro. Então, agora vocês vão pausar o vídeo e vão copiar isso no caderno e eu vou querer receber foto disso depois. Então, por favor, copiem, tá bom? Copiado, vamos seguir. A gente pode classificar nossas frações de 2 maneiras diferentes. Aliás, de 3 maneiras diferentes. Nossas frações podem ser chamadas de frações próprias, frações impróprias e frações aparentes.
Mas vamos falar primeiro das frações próprias. As frações próprias, elas têm o numerador é menor que o denominador. Todos os nossos exemplos anteriores aqui foram de frações próprias. Todas essas frações são frações próprias. Por quê? Numa linguagem mais informal, o número de cima é menor que o de baixo. Tá certo? Observa que basta um inteiro um único inteiro é suficiente para representar a fração. Vamos pegar um outro exemplo aqui. Um outro exemplo qualquer. Se eu quero pensar numa pizza de 8 pedaços e eu comi 3 pedaços. Então, a fração é 3/8. Se é pizza, nós vamos viver perigosamente agora. Tentando desenhar um círculo. Cara, a gente tenta dividir, né, a pizza em 8 pedaços iguais. Ninguém nunca consegue, mas a gente tenta assim mesmo. Quando eu falo de 3/8, quer dizer o quê? Que eu comi 3 pedaços da pizza. Então, comi 1, comi 2, comi 3/8 da pizza. Tá certo? Então, isso é o que a gente chama de uma fração própria. Porque o numerador, que é o número de cima, é menor que o denominador, que é o número de baixo. Então, um único desenho foi suficiente para eu representar a fração inteira. A próxima chama-se frações impróprias. Nelas, o numerador é maior que o denominador. Certo? Nesse caso, serão necessários 2 ou mais inteiros para representar a fração. Exemplo, se eu quero falar da fração, sei lá, 6/4. Para eu falar da fração 6/4, eu preciso fazer um desenho. Eu vou tentar fazer um retângulo aqui, porque vai me dar melhor. Tá vendo? E vou dividir em 4 partes. Por que em 4 partes? Porque o meu denominador é 4. E aí eu tenho que colorir 6. Observa que para eu colorir 6, ó. 1, 2, 3, 4. Consegui colorir 6? Não. Mas o exercício me pede para colorir 6. Então, eu preciso desenhar outro inteiro do mesmo tamanho. Aí vem o B.O. Tentar desenhar outro inteiro do mesmo tamanho. A gente tenta, né? Aqui, ó. Vale a tentativa. Então, já foram 4, né? Então, 5, 6. Agora sim, eu consegui. Eu precisei de um inteiro
e mais um pedacinho. Então, precisei, né, de 2 inteiros para representar essa quantidade. Quantos inteiros eu vou precisar? Depende do tamanho da minha fração. Então, de novo, fração própria, eu consigo resolvê-la num único desenho. O número de cima é menor que o de baixo. Fração imprópria, eu não consigo resolver num único desenho, porque o número de cima é maior que o de baixo. Então, eu vou fazer a conta aqui, na hora de fazer a representação, eu não vou conseguir nunca passar isso da maneira certa. Se eu usar um desenho só, eu preciso usar mais desenhos, quantos forem necessários, tá bom? Então, continuando, vamos falar agora de frações aparentes. Nas frações aparentes, o numerador é maior que o denominador. E é um múltiplo do denominador. Aff. Errei, peraí. Pronto, corrigi. Denominador. Então quer dizer que todos os inteiros necessários serão completamente coloridos. Todos os inteiros necessários serão completamente coloridos. Exemplo. Exemplo fácil é o 6/2. Olha só. Se eu pego o 6 para colocar aqui, eu vou pegar um inteiro pequenininho para facilitar meu desenho. Mas o inteiro pode ser de qualquer tamanho, tá, gente? A briga é que eu vou ter que desenhar mais, então eu vou ter que desenhar na mesma medida. Olha só, se eu pego aqui 6/2, eu peguei um inteiro, dividi em 2 partes, eu vou ter que colorir 6. Aqui eu só consigo colorir 2 partes. Eu não consigo colorir 6, então eu vou ter que desenhar mais um inteiro. Desenhando esse inteiro, aqui tem 2, com mais 2 vão ser 4 partes. Então, posso desenhar mais um. Né? E agora sim eu consegui colorir 6 partes, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Moral da história, eu precisei de quantos inteiros para colorir? Eu precisei de 3 inteiros. Por que se chama uma fração aparente, então? Porque a fração 6/2, na verdade, representa o número 3. Quer dizer, tem cara de fração, parece fração. Representei como se fosse uma fração, mas no final é um número inteiro. Tá certo? Bom, outra questão que é importante é nomenclatura. Como eu leio uma fração? Então, aqui a gente vai ter algumas frações importantes que a gente tem que saber, olha. Aqui, 1/2,
Tá vendo? Eu leio como 1/2. Porque quando eu divido uma coisa em duas partes iguais, eu tô dividindo ela ao meio, né? Se fosse assim, olha, dividindo por 3, eu chamaria isso de 1/3. 1/4. 1/5. 1/6. 1/7. 1/8. 1/9. Certo? Estamos chegando lá. Também tem a fração 1/10. Que é 1/10. 1/100 é 1/100. 1/1000, 1/1000. O que for diferente disso, nós usamos avos. Por exemplo, espera lá. Observe que não tem acento, não são avós, é avos. Então, se nos demais casos usamos avos, tô querendo dizer para vocês o quê? Essa fração aqui, ó, a gente lê não é onzimo, não existe onzimo, a gente lê 11 avos. Se fosse essa aqui, olha, 5/17, a gente lê 5/17 avos. Fala sério, não é tão difícil quanto parece. Ah, só para ficar claro, se eu pego um desses aqui com outro denominador, por exemplo, 7/8, como é que eu escrevo isso aqui? 7/8. Peraí que aqui parece que tem um acento, mas foi só um risco da minha caneta. Não existe esse acento aqui não. Certo? Então assim, quando sai de 1 até 9, 10, 100, 1000, 1 milhão, 1 bilhão, esses também teríamos, mas ninguém usa na vida real, né? Então, o que sai disso aqui, a gente escreve normal, o número de cima, o número de baixo e o avos. O número de cima, o número de baixo e o avos. Não tem erro, né? Mais uma vez, copia, galera. Vai copiar porque é importante. Então, assim, mais uma vez, Ruana vem, né, participar da aula. Alguns exemplos, então, que poderiam cair, né? Ou exercícios. O que acontece? Ô, Ruana, ajuda, né? Ela não quer ajudar, gente. Bom, você fala assim, isso aqui já tá coloridinho, tá dividido. Né? Colorir bonitinho aqui. Que fração é essa? Não é 3/1, também não é 1/3. Cuidado.
A gente sempre tem que se preocupar assim. Primeiro, quantas partes tem? 1, 2, 3, 4. Quantas partes coloridas? 3. Tá vendo? Mesmo que eu pegue uma outra figura com mais divisões, ó. Pronto. Aqui foi dividido em quantas partes? 8 partes. E foram coloridas quantas? 5 partes. Entenderam? Isso é muito importante. Tem sim que saber fazer. Não tem jeito. Beleza. Além disso, continuando, né? Vamos para a próxima. Se eu faço o contrário, se eu te peço assim, eu tenho a fração 4 nonos. O que é que eu espero de vocês? Eu espero que vocês peguem uma figura e dividam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 4 nonos quer dizer que você vai ter que colorir pra mim 4 partes. Olha que fácil, que legal, né? Mais uma aqui. Só mais um desenho pequenininho aqui. Se eu te peço 3 quintos, mesma ideia. Você vai pegar a sua figura. Uma, 2, 3, 4, 5. E você vai colorir quantas partes? 3. 1, 2, 3. Pessoal, eu tô fazendo sem régua, mais ou menos no olho aqui, mas eu acho que vocês estão vendo que eu tô me esforçando para manter as partes do mesmo tamanho, né? Então, assim, quem, né, acha aí que tem que dar conta de fazer sem régua, por favor, tentem fazer pelo menos do mesmo tamanho, porque se aparece para mim um desenho, vou fazer um exemplo aqui, um desenho desse aqui, ó. Eu não posso falar que isso aqui tá dividido em 4 partes iguais. Esse pedaço aqui tá muito menor que esse de cá. Esses dois são até mais ou menos do mesmo tamanho, né? Ou então você tenta desenhar uma coisa, tipo... E quer encher de partes assim, ó. Que aí ninguém nem consegue ver o que você tá fazendo. Então, assim, vamos caprichar nos desenhos, porque é parte do entendimento da matéria, tá bom? E aí tem só mais uns exemplinhos. Por exemplo, em uma sala, estudam 12 meninas e 13 meninos. Qual é a fração de meninas na sala? E de meninos? Observa que esse é um exercício que o povo que está com pressa responde 12 sobre 13 e depois responde 13 sobre 12. Mas uma fração, o número de baixo, ele é sempre o total. Então a primeira preocupação que você tem que ter é quantas pessoas tem no total nessa sala de aula. 12 meninas mais 13 meninos tem 25 alunos. Certo? Então a fração de meninas
é igual a 12 25avos. Porque não é sempre sobre o total. Se eu fosse desenhar, eu tinha que desenhar aqui um retângulo, dividir em 25 partes e colorir 12. Não vou fazer porque não é viável. Fração de meninos. Mesma ideia. 13 25avos. Certo? Os exercícios, gente, eles são todos assim, dessa primeira parte, tá? Não temos continha para fazer. Nós temos que entender o que são frações. Então, só dando uma leve recapitulada aqui. O que são frações? Frações são a quantidade que a gente pega um inteiro, divide em partes iguais e usa um tanto, certo? A gente usa na cozinha, a gente usa com prova, a gente usa na música, a gente usa em várias outras coisas do dia a dia, como, por exemplo, até no número da meia, na marca de creme hidratante, enfim. E mostramos aqui algumas utilizações, umas maneiras de desenhar. Ruana, mais uma vez, vindo aqui nos agraciar com seu breve latido. Bom, então que a gente entenda que pode ser usada qualquer figura geométrica, desde que ela esteja dividida em partes iguais. Se está visível que o negócio não está dividido em partes iguais, não serve, não é fração, é outra coisa, tá? Outra coisa importante é lembrar que fração é numerador sobre denominador. Denominador é em quantas partes o inteiro foi dividido e o numerador é quantas partes a gente precisou usar, né? Podemos chamar de própria e imprópria aparente. A própria é a mais comum, porque a gente usa muito mais no dia a dia, mas as impróprias também são muito úteis e às vezes necessárias. E as aparentes são as pegadinhas do dia a dia mesmo, que no final você vê que você gastou uma quantidade inteira para poder fazer. Falando da parte de nomenclaturas, porque também é muito importante, né? Saber falar, saber ler, saber escrever por extenso, entender o que você está falando, né? E por fim, relembrar aqui quais são os tipos de exercícios que eu vou cobrar de vocês agora. Eu vou dar colorido, pedir o número. Eu vou dar um número, vou pedir para vocês desenharem e colorirem. Ou vou dar um probleminha que vocês vão ter que interpretar, escrever da forma correta, de acordo com o que o problema sugerir. Tá certo, pessoal? Então é o seguinte, eu espero que vocês pausem e tenham copiado tudo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou disponível no WhatsApp para a gente dialogar a respeito disso, tá certo? Frações é uma matéria muito importante no ensino fundamental, a gente leva para a vida inteira. E eu sei que muitas pessoas têm certos traumas com essa matéria especificamente. Então, qual que é o meu objetivo aqui? Meu objetivo aqui é que vocês se libertem dessas amarras que eu sei que existem com a matemática e vamos aprender da melhor maneira possível, apesar de tudo, tá bom? Tamo junto, pro que precisar, podem me chamar. Um beijinho e até mais. Tchau, tchau!